Os exploradores das experiências mais profundas, anjos para alguns, demônios para outros. Vamos falar sobre um filme que é icônico tanto por suas criaturas quanto por sua história. Estamos falando do que hoje, Bela? Hellraiser, Renascido do Inferno. Sejam muito bem-vindos ao nosso novo quadro do Monstros e Aventuras, que é o Sexta-feira Sinistra. Roda a vinheta! E vocês estão hoje comigo, Luiz. E comigo, Bela. Ok! E do que se trata esse filme? Estamos falando de um clássico de 1987, inclusive baseado num livro do mesmo autor, que no caso é o escritor Clive Barker. Melhor, Clive Barker, eu acho, se não me engano. Clive Barker. Clive Barker. E aqui nós temos uma família que se muda para uma casa nova. No entanto, nós temos uma ameaça ligada justamente a um segredo familiar que se manifesta e que gera uma onda de assassinatos, assim como a conexão direta com um grupo de entidades demoníacas gerada por um artefato mágico. O filme a gente acompanha uma família, né, que é composta pelo pai, Larry, Uhum. a filha, Kirsty, e uma madrasta, Julia. E quando eles se mudam para essa casa, que também era do irmão Frank, que desapareceu, por assim dizer. Exato. E você vê que o Frank não tinha lá uma grande reputação dentro da família, inclusive já que o pessoal nem liga muito pro desaparecimento, né? No entanto, acaba justamente a gente acaba descobrindo as conexões, experimentos sobrenaturais que o irmão Frank fazia, inclusive quando temos o seu retorno, nós temos, na verdade, dois tipos de entidade sobrenatural com o qual estamos lidando, que um é o fantasma, entre aspas, dos Frank, né? Uhum. E o outro que são o grupo de demônios conhecido como cenobitas, que foram criados e assim nessa franquia e que ajudaram a caracterizar, tanto que não é o Frank que tá na capa, mas sim o líder dos cenobitas, o Pinhead, o cabeça de pregos, né? Isso. Acho que para entender melhor, né, o que são esses cenobitas, uma cena que é logo do início do filme, não é um spoiler, o Frank, em algum lugar estrangeiro, estranho, assim, aparentemente distante, comprou uma pequena caixa, um cubo, e depois a gente vê ele fazendo um ritual em que aparecem esses cenobitas, que seriam seres de algum tipo de dimensão infernal. Sim, inclusive, só dando um pequeno aviso de que até a metade desse vídeo ele será sem spoilers, e a segunda metade desse vídeo, ainda dessa mesma gravação, a gente vai falar de forma mais profunda da história. Inclusive, a gente pode dizer que existem três coisas que são muito importantes nesse filme, né? Que é a questão, o cubo, os cenobitas, que são igualmente icônicos, e uma história muito bem amarrada que dá realmente significado para eles. Não são apenas coisas jogadas com uma questão estética bem elaborada em cima, né? Tanto que a história eu vejo em parte como uma releitura da história um pouco de Casa Mal Assombrada, que acaba indo para um outro nível, envolvendo toda a questão de entidades demoníacas ligadas ao desejo na história, É né? engraçado que pra mim é mais uma releitura de um slasher, assim, pra mim é um slasher renovado, porque não é apenas um simples serial killer, né? É um filme que ele vai ter várias mortes, Uhum. mas de uma forma diferente, assim. Porque eu acho que ele não é tanto assombrado por fantasmas, mas ele quer cometer assassinatos, o personagem principal, Uhum. enquanto ele também tá fugindo de um mal maior, por assim dizer, pra mim. Sim, eu acho que é uma boa elaboração. Inclusive, muita gente coloca dentro do grupo de slashers justamente o Pinhead, inclusive, né? E apesar que podemos dizer que tem várias camadas de assassinos dentro da história, diga-se de passagem, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que, né, na parte mais sem spoiler, eu comento mais. Uhum. Mas acho que é um filme que, né, como o Lu falou, o Pinhead, ele tá nos posters, ficou uma figura muito icônica, principalmente porque esse filme ele tem uma produção de arte muito específica, ele tem uma cara muito própria, né? Ele tem uma personalidade muito própria, Uhum. que é muito da caracterização dos cenobitas, né?
Exato. Não é aquela coisa que a gente vê tradicional do demônio, tipo de pintado de vermelho, aquela coisa roubada do fauno, ou mesmo aquela coisa tradicional de anjo caído. Não. A gente tem toda uma vestimenta, meio quase que um som assim, cortados e recosturados, basicamente, os protagonistas, os cenobitas especificamente, mas os trajes envolvendo uma coisa meio de clube de fetiche ainda por cima, sabe? Parece que o Clive Barker ele se inspirou muito em clubes de sadomasoquismo que ele conheceu em Nova York e em Amsterdã. Então a gente vai ver eles vestidos muito com couro, correntes, metais aplicados e coisas do tipo. Sim. E junto com também, de certa forma, uma semiótica católica, né? Sim. Se a gente for ver A casa do você, Frank, você tá falando? não só, o cenário da casa tem muito de imagens de santos e coisas assim, mas se a gente for parar para pensar, mesmo a construção dos cenobitas tem muito de feridas abertas, partes do corpo mostrando muito como muitas imagens de santos católicos, né, de São Sebastião, Sim. outros santos que mostra o coração, ou mostra certas feridas, mostra chagas. Sim. Isso é muito uma imagem que não é muito comum na religiosidade dos Estados Unidos, sim, sim. Por ser algo mais católico, né? Sim. Tanto que tem até aquela questão, né, de que a família Addams pode ser vista com uma visão católica, uma visão dos Estados Unidos, da família católica tradicional latina, né? Que é meio estranha para eles. Exato, então faz todo sentido nisso, né? Além daquela questão, né, de pensarmos demônios como uma coisa de perversão, como uma espécie de perversão dos símbolos católicos também, diga-se de passagem. Sim. E aí uma relação com o sofrimento também, de certa forma, né? Sim. Aí não um sofrimento por expiação dos pecados ou coisas assim, mas um sofrimento que vai levar a um certo tipo de prazer. Exatamente. Que aí acho que a gente entra em uma coisa que é muito importante no Hellraiser, que é uma questão de sexualidade, né? Que é bem forte na obra toda. Sim, que a gente pode pensar como todos os vilões, eles são extremamente manipulados e devorados pelo próprio desejo, né? O que é uma das coisas que ajuda muito a eles pegarem e saírem dos trilhos e cometer todas as atrocidades deles, na verdade, Sim, né? que fica bem claro, logo no início, que o Frank, ele foi em busca desse cubo, em busca de prazeres que ele já não estava conseguindo encontrar de outras formas. Dá muito uma impressão de que ele não só era liberto, mas assim, dá uma impressão de que ele era bem... Perversão. Bem pervertido. No nível quase de perturbação mental de doença psiquiátrica, na verdade, se a gente pensar. Sim. E ele queria procurar outras coisas e achou esse cubo, provavelmente sem saber muito bem do que se tratava. Exatamente. Inclusive, eu gosto de fazer uma comparação dele quase como se fosse um viciado em busca de uma droga cada vez mais potente, né? Exatamente, bem isso. Sim. E é muito legal que, na minha opinião, inclusive, uma outra o personagem importante, que é a filha Filha do Larry, a Kirsty. A Kirsty, ela atua meio como uma pessoa a pessoa mais inocente, ao mesmo tempo desconfiada da história. Eu acho que funciona um pouco o relacionamento dela com o namorado da história, apesar de ser uma coisa meio suave, mostrar uma coisa diferente entre um comportamento saudável e um comportamento extremamente perturbável do casal de assassinos da história, né? Sim, a gente tá falando de casal, então acho que já entrou meio que nos spoilers. Podemos entrar já no spoiler, já estamos chegando perto do horário, né? Então. Acho que as primeiras coisas que a gente vai falar, muita gente sabe, mas às vezes as pessoas, né, nunca viram o filme, não tem nenhuma informação, que é o que o Frank, ele foi levado por esses cenobitas, né, depois de uma grande sessão de tortura, em que aparecem muitos ganchos, é uma cena bem icônica, tanto que mesmo nos filmes seguintes do Hellraiser, correntes e ganchos aparecem quase que sempre, né? Sim. É uma característica bastante forte de como os cenobitas pegam as pessoas que os convocaram, de certa forma. E eu acho que também tem bastante coisa a ver com o sadomasoquismo, né? Sim. De algumas práticas que usam ganchos mesmo as técnicas de suspensão superior, né? Nas técnicas de suspensão. Então ele é levado para esse inferno cenobita, né? Então a gente considera que ele morreu. Só que quando o Larry e a Julia, esse casal,
eles voltam para essa casa, né, eles se mudam para essa casa devido a um acidente que caiu uma gotinha de sangue no chão em que o Larry foi levado para os cenobitas. De certa forma, ele renasce. Eu acho que é daí que vem o Renascido do Inferno do título brasileiro. Sim. Aqui faz todo sentido. Inclusive, essa gota de sangue me faz lembrar um aspecto muito que realmente eu acho que só dava pra gente comentar nos spoilers, o quanto tem um certo aspecto vampiresco que é abordado dentro da obra. Porque Sim. temos uma entidade que se alimenta progressivamente do sangue das pessoas, inclusive despertado com uma gota, que precisa de uma intermediária que consiga ir à luz do dia, no caso. Uma familiar, de certa forma. Exatamente, para conseguir suas novas vítimas. E, inclusive, é uma coisa bem vampiresca de você seduzir as pessoas, diga-se de passagem, né? Mesmo que Camila, Drácula, né? Todo esse aspecto do vampiro como o sedutor, aquele que libera os aspectos mais primitivos e sem controle do ser humano, sabe? Que vai aqui no meio, né? Então toda essa questão eu acho muito bem elaborada, né? E quando a gente pega e chega na questão dos cenobitas, a gente realmente tem a grande revolução maior da história, que eles são quase uns coadjuvantes de luxo dentro da história, né? Já aquilo, tipo, aquela coisa só existiu existe por causa dessas entidades que ele tá fugindo e ao mesmo tempo estão caçando ele de volta, né? Sim, uns coadjuvantes que, por causa da forma como eles aparecem, né, da maquiagem, dos trajes, ficaram muito icônicos, roubam a cena e tudo mais. Mas, voltando sobre a questão vampiresca, quem é dessa familiar, né, que vai, é a figura da Julia, que é a esposa do Larry, que é irmão do Frank. Então, ele é cunhada do Frank, que tá voltando aí dos cenobitas. E que volta também no tema de uma sexualidade meio perturbada, né? De que ela encontra o Frank, que renasceu com uma gota de sangue, e ele está, assim, basicamente esqueleto Sim. e um pouco de sangue, é uma figura bem horripilante. Sim. Só que depois do susto inicial, ela topa ajudar ele, porque ela teve um caso muito breve com ele, e ela nunca se esqueceu. E ela quer voltar, assim. Na época que eles tiveram o caso, dá pra ver que ela estava disposta a largar o noivo. Parecia que faltava poucos dias antes do casamento, que era o Larry. Sim. Pra ficar com o Frank, mas o Frank, né, não queria compromisso nem nada do Sim. tipo. Mas por causa dessa, sei lá, esse descontrole, essa busca sexual meio maluca dela com o Frank, ela topa levar homens até a casa pro Frank matar e roubar, de certa forma, a energia vital deles pra ir se reconstruindo pouco a pouco, né? Eu acho que fica mais claro que não é exatamente energia vital, é físico mesmo. O sangue, né? Ele tá reconstruindo o próprio corpo a partir do corpo de outras pessoas. Tanto que quando ele pega e acaba evoluindo pro coitado do próprio marido da Júlia. Em um ponto ele vai precisar de uma pele nova que ele não consegue só sugando, né? Sim. E dentro desse assim, eu acho que realmente é o roubo total da vida do cara, né? Tanto que, inclusive, ele quer, inclusive, roubar a filha pra ser mais uma amante dele, inclusive. É bem, bem bizarro. Aí a gente percebe como o Frank é realmente perturbado. E ele dá em cima da própria sobrinha quando ele está dentro da pele do pai dela. Então é bem, bem perturbador. Sim. Mesmo antes ele já tinha desejo em cima da menina. Da primeira vez que ele encontra, ele fala, né, como ela cresceu, ficou bonita, um negócio bem esquisito. Eu ia falar alguma coisa agora. Acontece. Eu ia falar da Kirsty como uma coisa que também, pra mim, que tem uma questão do slasher, é como ela é colocada meio como uma final girl. Sim. O interessante desse filme é que não tem exatamente um protagonista muito ao estilo de certos filmes de terror, porque a narrativa ela é bem dividida entre Frank, entre a Julia pegando os homens pra matar, e a Kirsty percebendo que tem alguma coisa errada. Sim. Com a esposa, que ela já não gosta, né? A esposa do pai, que é a Julia. E tendo um arco mesmo de Final Girl, né? Exatamente. Quando ela finalmente é atacada pelo Frank, ela consegue ela vê que o cubo tem alguma importância, rouba dele. Quando desvenda o segredo dos cubos, ela tentando não ser morta pelos cenobitas, tentando convencer, não, eu sei alguém que pegou e escapou de vocês, já que ela viu pelo diálogo do Frank que provavelmente ele tinha
era justamente eles, os cenobitas, do qual eles tinham tanto medo de ser pego também, né? E no final, inclusive, ao invés de ser uma luta simples contra um slasher ou dois slashers, ela tem todo um grupo de demônios com o qual ela precisa lidar, né? Exatamente. Os demônios aparecem para buscar o Fred, e são muitos demônios, esses cenobitas, né? Isso é mesmo. E eu acho uma coisa muito interessante que quando a gente pega a questão da associação do cubo com os demônios, é bem interessante como cada resolução do enigma acaba lidando com essa dimensão demoníaca em um aspecto diferente. Podemos dizer uma dimensão do pecado da luxúria, talvez? Inclusive, nos quadrinhos tem muito uma coisa colocada do Hellraiser, tem muito uma coisa colocada dos infernos ser divididos justamente nos 7 pecados capitais, aquele ser o da luxúria, especificamente, que faz todo sentido, né? E eu gosto muito de como todo cubo ele é bem estruturado, tem um aspecto muito, assim, diferente, essa coisa do enigma, né? E realmente, cada virada, você vê que quando ele é para acessar a dimensão demoníaca, cada virada meio que começa a acontecer estranhos fenômenos, mostrando que um portal tá se abrindo, e quando ele vai fechando, meio que as criaturas vão uma por uma indo embora. Então não é simplesmente abrir uma chave, abrir um portal, virou, desfechou, não. E isso é muito bom tanto para gerar clima no início, como para gerar toda a questão da batalha final, um por um, contra os cenobitas, né? Sim, realmente. E sobre essa questão do inferno, né, meio luxúria, é interessante. Eu acho que faz algo que faz com que os cenobitas sejam vilões tão, de certa forma, marcantes, assim, de que eles têm um discurso de que eles estão lá para dar um prazer, para mostrar um novo mundo de possibilidades sensoriais, Sim. só que inclui tortura e desmembramento, assim. Exato. Então é interessante que eles falam muito com as suas vítimas, como se elas não tivessem escolhas, obviamente, que elas, né, que é inútil resistir, mas que eles estão quase dando uma dádiva assim, divina para essas criaturas, né? Que é conseguir sentir o máximo de dor e prazer ao mesmo tempo. Sim, tanto que se a gente perceber, os filmes bons que trouxeram isso, tipo, o filme foi tão impactante que gerou múltiplas continuações e fez com que muitas outras obras do Clive Barker fossem adaptadas também para o cinema. E o que acontece? Justamente por causa desse aspecto icônico, desse aspecto sedutor, manipulador e ao mesmo tempo destruidor. Essa mescla de morte e prazer, uma coisa meio Morrigan da mitologia celta, só que no nível de perversão numa coisa cristã, sabe? O que é interessante, porque o filme ele tem muito de um lado trash, tanto que ele foi produzido só com $1 milhão, foi uma produção... Pra época, assim, baixíssimo. Muito baixo, só que ele também tem uma certa elegância meio sensual, assim mesmo nos vilões e tudo, né? Sim. Acho que pelas suas roupas sadomasoquistas, pelo tema da sexualidade ser muito presente em tudo. E o design de produção é muito bom, né? É um design de produção muito bom. Sim. Que faz com que ele, mesmo de 1987, vale a pena ser assistido. Sim. Os efeitos visuais, mesmo para os dias de hoje, 90%, assim, eles envelheceram como vinho, na minha opinião. Os efeitos práticos são muito bons. Sim. Os digitais, eu acho que eles foram muito inteligentes, por mais que agora a gente perceba como são feitos, né? A gente consegue perceber um pouco por uma forma de ser datado, mas os efeitos práticos são belíssimos. Pois é. Maquiagem. Verdade, verdade. E estamos entrando no nosso minuto final. Quer comentar mais alguma coisa? Não, é só falar que ele teve um grande sucesso, que eu acho que foi surpreendente para um filme como ele, porque ele conseguiu 15% da arrecadação, e eu acho que vai ser a porta de entrada para o Clive Barker conseguir fazer outras produções, inclusive uma que tem muitas semelhanças, que é o Candyman, em 1992. Pois é, gente. Inclusive, a gente tem que lembrar que tivemos filme recente do Hellraiser, do Hellraiser, que também fez certo sucesso, que está disponível atualmente na Paramount aqui no Brasil, para quem quiser pegar e conhecer mais. E como eu disse, né, além de filmes, tivemos quadrinhos, games, etc. Lembrando uma coisa muito importante, independente da mídia que você estiver assistindo, depois siga a gente, compartilha com seus amigos e coloque também, aproveitando, se for possível colocar comentários, suas sugestões para as próximas obras, gente. Tchau, gente!
Tchau, tchau, e uma boa sexta-feira sinistra pra todo mundo!